Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 2 de junho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente hoje no nosso Debate 93, o pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis, a pastora Flor de Lis, da comunidade evangélica Ministério Flor de Lis e cantora da MK Music, o pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias, e o pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Minha gente, quero saber a sua opinião, hein? O debate tá aí, tá aberto, discussões para todos os lados, manifestações contínuas. Em caso de estupro, você apoia o aborto? Qual é a sua opinião sincera e franca sobre esse assunto? Uma outra pergunta: fazer boas obras gera salvação? Alguém pode ser salvo porque fez boas obras? Quero ter a sua opinião e a sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Um de nossos ouvintes, hein? Deus realmente fala com a gente? Pergunta. Aliás, ele fala com quem? Com todos ou escolhe apenas alguns? O que é ouvir a voz de Deus? É uma voz que vem ao nosso coração? É audível? Dá para você ouvir? Como não confundir com a nossa própria vontade? Como ter certeza de que é o Senhor quem está falando comigo? Como discernir entre a voz de Deus e a voz do meu coração? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Luciano Regis, bom dia, seja uma vez mais bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Deus fala com a gente, ele fala com todo mundo, ele fala com alguns. Começa perguntando a nosso ouvinte. Bom dia, JR, amados debatedores, você que nos ouve, que Deus nos abençoe nessa manhã. Bom, a gente precisa começar entendendo algumas coisas. Esse não é um texto que a gente responde com uma palavra só, porque aqui existem várias manifestações de Deus, mas obviamente quando Deus cria o homem, ele cria o homem para um relacionamento com ele. E nesse aspecto primário, Deus fala com todos. A palavra do autor aos Hebreus, ele diz que havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos tempos pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo. Hebreus 1:1. O que significa isso? Hoje, Deus fala a todos mediante a palavra. A vontade de Deus sempre foi um amplo e sincero relacionamento com o ser humano, criação máxima dele, coroa de sua criação. Quando ele cria o homem, ele olha e diz que era bom que ele havia feito e não deixaria esse homem só, cria a mulher. A partir da queda, Deus começa a resgatar esse homem em todos os processos das alianças que a Bíblia trata. Então, a minha palavra inicial para que a gente comece o debate é que Deus fala com todos, porque na verdade a todo tempo Deus quer resgatar a humanidade do caminho perdido, da perdição, de todo mal. Que acha o senhor, querido pastor Clark Gable, sobre as afirmações do pastor Luciano Regis? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. Concordo plenamente de que Deus fala com todos. Deus não tem seus privilegiados. A Bíblia, no Velho Testamento, a gente vê ele falando com o seu povo, como também falando com pessoas que não faziam parte da comunidade de Israel, como Abimeleque, que era um filisteu. E no Novo Testamento a gente vê Deus também falando com Cornélio, que era um centurião romano, através, naturalmente, de um anjo. A verdade é que no Velho Testamento Deus usou vários meios para se comunicar
às pessoas ou com as pessoas, sonhos, visões e os profetas. Porém, a partir do Novo Testamento, Deus encerrou, Deus definiu e limitou a comunicação dele através do Filho Jesus e através do Filho pela palavra, que é a palavra de Deus que temos em nossas mãos. Pastora Flor de Lis, bom dia, nossa menina da mesa de hoje. Concorda, discorda, que pensa a irmã? Bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia a todos os debatedores e a todos os nossos queridos ouvintes. Eu concordo com os pastores que me antecederam. Nós fomos criados realmente para nos relacionarmos com Deus. Ele sempre se revelou a nós e vai continuar se revelando. E Deus, ele tem sua multiforme graça e ele fala conosco de muitas maneiras. Ele usa muitas maneiras para falar conosco. Nós é que temos que entender e temos discernimento. Por isso precisamos estar nos relacionando com ele para conhecermos a sua voz. Pastor José Derivaldo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje, pastor. O que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia para os nossos ouvintes. Olha, é o seguinte, vamos entrar no assunto que o ouvinte pergunta. O ouvinte não está perguntando se há uma revelação de Deus para a humanidade, se há uma possibilidade de contato imediato de Deus com a humanidade. O que ele pergunta é justamente sobre a possibilidade vamos dizer, da existência ou não de uma realidade de relacionamento pessoal direto com Deus, no qual o ser humano possa ouvir a voz de Deus. O que ele quer saber é justamente isso. Aí as explicações a respeito da possibilidade já foi dada. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, a questão do relacionamento com Deus, para nós ouvirmos ou não a voz de Deus, isso vai depender de uma maior ou menor acuidade intuitiva do ser humano. Então, existem pessoas que elas são excessivamente emotivas. E se elas tiverem um pouco de acuidade emocional, quer dizer, a intuitiva, elas vão ter mais facilidade de contato com o transcendental. Existem pessoas que elas são hiperracionais, como é o meu caso, sou bem racional, bem menos emotivo, aí já tenho mais um certo embotamento. O que a pessoa quer saber é justamente isso, a possibilidade de qualquer ser humano ouvir a voz de Deus. Isto é uma realidade. Os nossos órgãos dos sentidos, eles não jogam para dentro de nós imagem, eles jogam corrente elétrica modulada. Então, é muito fácil para Deus falar conosco, mostrar, dar aula para nós, fazer o que Ele quiser. Não tem essa dificuldade. O grande problema que nós enfrentamos através da história do cristianismo, da história da igreja, foram os excessos de pessoas com determinados problemas, e são justamente os nossos problemas e imperfeições que enfeiaram as manifestações de Deus na humanidade. Então me parece que até aqui todos vocês estão de acordo que Deus se relaciona com o ser humano. Isso acontece desde a criação. O objetivo de Deus é se revelar ao ser humano para que o ser humano o conheça. Todo o conhecimento que o ser humano tem de Deus depende da revelação de Deus se revelar ao ser humano, porque não haveria no ser humano, pelo que eu estou entendendo, uma capacidade de investigar a Deus sem que Deus queira se revelar a este ser humano. Até aí, me parecem que estão todos juntos de mãos dadas e cantando glória, glória, aleluia. Com certeza. Não é? Aí a pergunta que continua, Vitor, na sequência aqui do raciocínio do nosso ouvinte, o que é ouvir a voz de Deus? Já ouvi aqui inclinações sobre a questão de ouvir a voz de Deus, é a sua palavra, a revelação está escrita e ela é a orientação para a nossa vida. Ouvi também que pessoas mais racionais têm dificuldade para ouvir a voz de Deus de outra forma que não essa. Também deu a entender que pessoas mais emocionais podem ouvir a voz de Deus de outras formas que não essa. É nesse ponto que nós estamos. Bem, eu acho que é interessante observar que a gente tem que partir do que a Bíblia apresenta para que possamos chegar a uma conclusão plausível ou verdadeira.
Jesus é a pessoa por meio de quem Deus definiu a comunhão de cada um de nós com o próprio Deus. E Jesus é a revelação máxima da parte de Deus. Não há nenhuma comunicação possível entre nós e Deus se não for por meio de Jesus. Aqui em Mateus 11, 27, Cristo fala: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então só podemos conhecer a Deus ou ter comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo. Fora de Jesus não é possível ter comunhão com o Pai. Agora, os meios que Jesus usa para falar ao nosso coração e expressar a vontade de Deus é a palavra dele. Qualquer outro meio, sonho ou a palavra de um profeta ou de um pregador, tem que passar pela peneira chamada palavra de Deus. Essa é a questão que depois a gente vai ter que entrar um pouco mais profundo, porque são as manifestações de Deus que vão aumentando gradativamente à medida que a gente se relaciona com Ele. A revelação máxima e primária é a palavra, porque a palavra é Cristo. O verbo é o Senhor. Então, quando Deus trouxe a revelação máxima, Ele o trouxe em Cristo pela palavra, que manifestada em nós traz vida, gera vida e vida em abundância. O que a gente precisa corroborar aqui, dentro dessa visão, é que essa é uma visão progressiva sempre. Assim como há um relacionamento entre um casal que começa namorando, daqui a pouco noiva, daqui a pouco casa, gera filhos, e daqui a pouco completando suas bodas, seja elas quais for de casamento, assim o é no relacionamento cristão, assim o é no relacionamento com Deus. Obviamente que Deus fala primariamente através da sua palavra e vai a partir do momento, e eu quero usar o texto áudio do pastor João 10, quando Jesus diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Isso já é um outro nível, já é o segundo patamar de crescimento. O primeiro patamar é a Bíblia, quando Deus está falando com todos. O segundo patamar é quando Ele fala com a ovelha, aqueles que vão identificar a voz do pastor de longe, aqueles que vão começar a entender: o meu pastor está me chamando para isso, o meu pastor está me chamando para aquilo. Esse já é um segundo nível de um relacionamento entre nós e o bom pastor, que é Cristo. Então, partindo desse entendimento, para eu encerrar minha fala aqui nessa parte, ouvir a voz de Deus também é ter um relacionamento amplo com Cristo como ovelha, não como apenas ouvinte. Irmão, é o seguinte, vamos deixar claro que é o seguinte: quando nós dizemos o seguinte, ouvir ou não a voz de Deus, nós estamos nos referindo a pessoas em quem Cristo habita. Pessoas que foram salvas pela palavra de Deus, em quem Cristo habita. Partamos desse princípio. Ninguém está falando de possibilidade de um ser humano ouvir a voz de Deus. Estamos falando da possibilidade daquele em quem Cristo habita, de ele ouvir ou não a voz de Deus. Se existe essa possibilidade ou não. Porque se eu disser aqui não veio comunicação, isto não existe, isto é uma manifestação disso ou daquilo, eu vou criar um conflito em 30 milhões de pessoas. Nós estamos falando para pessoas que têm Cristo habitando neles. E se não tem, aconteceu algum, vamos dizer assim, algum distúrbio no meio do caminho. O senhor está falando no segundo nível, né? Daquilo que a gente trouxe. Olha, é o seguinte, nós estamos falando, nós estamos falando para crentes. Então, supostamente... O pastor, me perdoe. Não, a pessoa que mandou isso aqui é uma pessoa crente pentecostal. Não, mas ela está ampliando tudo. Eu sei. Ela só quer ela não diz, se Deus fala para o crente, ela quer saber se Deus fala com a pessoa. Deus fala com o ser humano. Certo, então nós estamos partindo do princípio. Eu gostaria só de ajudar, porque é o seguinte, o objetivo é responder não para crentes, responder para todos. É para todo porque mundo. todos estão ouvindo. Para todos. Crentes tradicionais, crentes pentecostais, mais pentecostais menos pentecostais, tradicionais mais tradicionais menos tradicionais, católicos, espíritas e outros que estão nos acompanhando. Então é a resposta? É a resposta. Qual é a resposta? Para todos. Qual é a resposta? Entendeu? A resposta tem que ser dada a todos, porque todos precisam ter entendimento
dessas coisas. Deus falou diretamente com o homem no Velho Testamento, falou por diversas vezes. Depois, com o passar do tempo, o pecado foi se multiplicando, Deus começou a enviar anjos para ter contato com o homem e falar com o homem. Mas hoje nós temos um manual perfeito, é a voz de Deus falando conosco, é a Bíblia. Nem todo mundo, eu creio na possibilidade de alguém ouvir ainda a voz de Deus. Deus é Deus, ele faz o que ele quer na hora que ele quer, é possível. Mas o maior manual que nós temos, a palavra de Deus, é a Bíblia. Quer ouvir Deus? Vai examinar a Bíblia, vai ler a Bíblia, segue a Bíblia, a tua vida vai ser perfeita, vai ser maravilhosa se você seguir, porque é a palavra de Deus falando conosco. Muito bem. Como não confundir a voz de Deus com a minha própria voz ou a voz do coração, às vezes até com a voz do outro, né? Às vezes o outro traz uma palavra, uma pessoa respeitável, uma pessoa a quem nós amamos, a pessoa diz, olha, Deus está me falando para você agir assim, assim. Estou dizendo nesses termos, ou mesmo dizendo, olha, eis que te digo, meu servo e tal, e aí entrega a palavra. Como não confundir isso para que a gente tenha convicção? É esta peneira, pastor Luciano, que o senhor trouxe? Quer dizer, se estiver em desacordo com a Bíblia, está fora, se estiver de acordo com a Bíblia, está dentro? É isso? Na verdade, a base de tudo é a palavra. Qualquer coisa que fuja disso, a Bíblia mesmo manda a gente considerar anátema. A gente manda a gente desprezar esse negócio. É loucura, não serve, não presta. Todo tipo de revelação que venha da parte de Deus está diretamente ligada à sua palavra. A questão aí, talvez, é o seguinte, é como aplicar esse princípio da palavra de Deus à nossa vida hoje. Vou dar aqui um exemplo básico, né? Uma menina está interessada num rapaz. Ou vou inverter, o menino está interessado numa moça, ele não sabe quem é aquela menina, não sabe a escola dela, o trabalho dela, se ela tem pai, se ela não tem pai, se ela é correta, se ela é incorreta. Alguém diz para ele assim, olha, diz a Bíblia, não é bom que o homem viva só. Correto? Correto. Tá na Bíblia? Tá. Tá de acordo com a palavra de Deus? Com certeza. Agora, será que tem a ver com a minha vida agora? Entendeu? É este o ponto, é a aplicação do texto bíblico para uma realidade particular, que pode ser que tenha sido aplicada em outro contexto. Estou dando um texto que é geral para facilitar, mas poderiam ser textos específicos, textos referidos especialmente a um apóstolo, referidos especialmente a um dos discípulos, a um dos profetas, a um dos reis. É uma palavra específica para alguém que de repente alguém pega e traz e aplica para a sua vida. Eu acho que é importante aqui a gente também compreender que cada um de nós tem uma forma de ser convencido. Cada um de nós tem uma maneira de ser convencido sobre alguma coisa, sobre algum fato. Deus entende, Ele nos criou. Então, Ele usa vários meios para falar ao coração de cada um de nós. Uma música que a gente ouça, um louvor pode ser um instrumento, uma mensagem pode ser, mas tudo isso tem que ser convergido e passado pela peneira chamada Bíblia. Do contrário, a gente estaria sujeito aos humores e pensamentos de outros. Pegando esse gancho, em Gálatas fala sobre isso, que até anjo se aparecer e falar diferente da Bíblia, nós não temos que acreditar, temos que recusar. Anátema. Não podemos, isso é anátema, não podemos, nada pode sair da palavra de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo e nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. No passado, essas coisas não existiam. Hoje nós temos essa facilidade. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu creio eu creio que Deus fala, eu creio que Deus usa pessoas, mas temos que ter muito cuidado com isso, porque já vi muitas pessoas se darem mal por acreditarem demais em pessoas falando em nome de Deus. Aqui, por exemplo, o texto de Gênesis 12, que vocês conhecem muito bem, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Tá na Bíblia. Tô lendo um texto bíblico aqui, tá certo? Alguém chega para alguém e diz o seguinte, olha, diz o Senhor, sai da tua terra, disse o Senhor a Abraão, entendeu? Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Essa era uma palavra específica para Abraão, era uma palavra direta, pastor José, era uma palavra para Abraão, ou a gente pode dizer o seguinte, não, em algum momento da nossa vida pode ser que Deus nos traga esta palavra para nos mostrar que é tempo de romper um determinado meio e partir para o mal. Por exemplo, o camarada mora na casa com a sogra, com o sobrinho, com a família, e aí alguém diz para ele assim, ó, Deus mandou te dar, Gênesis 12:1. E aí, pastor José Derivaldo? Olha, é bom nós olharmos essas verdades
para nós vermos o seguinte, que Deus sempre falou com os homens. Nós vemos que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus deu a lei, a Torá. Mas mesmo depois que Deus deu a revelação à Torá, Deus continuou se dirigindo a pessoas e falando a pessoas especificamente. Depois nós vemos, depois que do início da pregação do Evangelho, do início da igreja, nós vemos várias oportunidades de Deus falando diretamente a pessoas. E o questionamento é justamente esse. Aí a pergunta das pessoas, que as pessoas têm sempre dúvida. Não, mas como é que eu vou saber que o que eu estou ouvindo é a voz de Deus e não é a minha voz? Olha só, existe vamos dizer assim, uma explicação para todo mundo, para abranger todo mundo. Vamos dar uma explicação científica, partindo de Immanuel Kant, do conceito de verdade pura da intuição. Quando nós recebemos alguma informação que ela vem pela nossa intuição, ela permeia primeiramente todos os compartimentos inferiores ou mais íntimos do psiquismo humano. Quando esta informação chega na dimensão racional, ela chega com uma convicção, uma teor de certeza que é inabalável. Por quê? Porque ele não tem que fazer nenhuma comparação, nenhuma associação, buscar nenhuma estrutura cognitiva, nenhum arquetípico. Porque veio lá de dentro e permeou todas as dimensões inconscientes e subconscientes. Então isso aí é uma verdade pura da intuição. A revelação é justamente isto aí. Então a revelação, quando alguém ouve a voz de Deus, é algo que vem de Deus, ela vem de dentro. Ela passa pela intuição e permeia todas as dimensões antes de chegar na dimensão racional. Então a pessoa não tem dúvida nenhuma. E isso é realmente revelação. Acho que a aplicação da palavra em nossa vida é uma questão que todos nós temos. Muitos têm dúvidas de como a palavra se torna prática em nossa vida no dia a dia. Acho que essa é a questão do e-mail aqui. O Espírito Santo dá discernimento para que a gente possa ver se aquele texto é aplicável ou não à nossa vida. O Espírito Santo dá esse discernimento. Eu me recordo de uma história que ela até parece engraçada, mas um rapaz estava na dúvida quanto a onde estudar. Ele tinha um chamado ministerial. Ele estava na dúvida se deveria ir para Rio ou São Paulo. Aí alguém falou assim, um amigo, hora que Deus te mostrar na Bíblia para onde você deva ir. E passado alguns meses ele disse, olha, já sei para onde eu vou para o Rio de Janeiro. Por quê? Eu orei, Deus diz lá na sua palavra, desce ao rio e lava-te. Então eu entendi que era a forma de ir. Então cada um tem a sua maneira muito particular, não pode fazer isso um padrão. Agora são 11 horas e 26 minutos no Rio, hora do cafezinho, a Catita já chegou aqui para compartilhar. E aí, pastores, eu pergunto a vocês o seguinte: Pastor José Derivaldo trouxe uma perspectiva que indica a maturidade do cristão. Ele é maduro o suficiente, ele tem um compromisso com Deus, ele tem uma experiência com o Senhor, o Espírito Santo habita nele a ponto de permitir que ele identifique, esta é uma palavra, é de Deus, essa é da carne, essa é minha, essa é do Pai. Então indica maturidade espiritual. Na ausência da maturidade espiritual, há um risco muito grande das pessoas, então, irem por um lado, vai para Rio ou para São Paulo, com bases como essas que foram comentadas aqui. É isso, pastor? O que acontece é o seguinte: se o indivíduo não se houver um desequilíbrio na pessoa, ele for mais sensitivo, mais racional, mais emotivo, vai haver vamos dizer assim, uma disfunção. E esta disfunção vai, claro, atrapalhar o que ele vai receber de Deus por revelação. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: se Deus pode falar comigo através da palavra, vai para o rio, por que Deus não falaria comigo? Meu filho, faça isso. Agora, você diz, mas isso, irmãos, nós temos Jesus habitando dentro de nós, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então nós temos obstruções muito grandes entre nós, vamos dizer assim, o nosso ser e Deus. Porque se nós dissermos, não, isso aí não vai... Aí, irmão, você está dizendo que eu sou anormal, porque eu vivo a minha vida assim. Deus disse, eu estou te dizendo isso porque amanhã... Só contando exemplo, da semana passada, eu estou te ensinando isso de noite. Eu tive uma aula de noite. Perdi o sono a noite toda, eu aproveitei para ter aula.
Aí eu falei, mas senhor, isso é impossível. Ele falou, não. Segunda-feira você estará na sala de aula, o aluno vai perguntar isso, você só responderá até isso. Por que Deus não falaria conosco? Por que eu sou filho de Deus e tenho um relacionamento com Deus há 41 anos? E por que Deus não falaria comigo? Ele fala, pastor. Nós não estamos falando que ele não fala. Deus fala. Mas nós temos que ter uma conexão com ele, uma intimidade maior com ele. Eu creio que Deus fala conosco. Nós não estamos falando a questão de que Deus não fala conosco. Mas nós temos que ensinar as pessoas a terem cuidado, né? Cuidado com outras pessoas que se dizem profetas, profetisas, possuidores desse nome, desse título, enganando também as pessoas. Nós temos que ter muito cuidado. Deus fala, quando eu descobri a doença da minha filha, o médico do INCA descobriu como foi descoberto, porque estava no início a mutação dela. Ela estava com 20 tumores, mas estavam silenciosos, porque estavam minúsculos ainda, minúsculos. O médico do INCA perguntou, como você descobriu? Eu disse, doutor, se eu te contar, o senhor vai falar que eu sofro de esquizofrenia. Ele falou, não, mas eu preciso saber. Eu disse, eu tenho meu quarto de oração, meu lugar de intimidade com Deus na minha casa. É um lugar separado, meu com Deus. E aí ele ficou parado me ouvindo. Eu disse, eu fui orar, e na hora que eu estava orando pelos meus filhos, quando eu citei o nome da minha filha, o meu coração se angustiou. Eu comecei a chorar sem saber nem por que eu estava chorando. E de repente Deus bradou ali naquele quarto e disse para mim que a minha filha não estava bem, que a minha filha estava doente. E ele falou o nome de um exame que eu jamais tinha escutado na minha vida. Eu sou favelada, eu sou da favela, oriunda de favela. Nunca tinha escutado falar em petiscan na minha vida. Quando eu ouvi, eu achei, muito engraçado, até porque eu achei que era coisa pros meus cachorros, porque eu sou fanático também pros cachorros. Eu falei, tem alguma coisa com meus cachorros. Petiscan, eu falei, alguma coisa relacionada aos meus cachorros. Aí Ivelise, cheguei aqui, falei, Ivelise, o que é petiscan? Eu tenho humildade de perguntar as coisas que eu não sei. E ela disse, petiscan é um exame que as pessoas que têm câncer fazem. Eu disse, então eu preciso fazer esse exame na minha filha urgente, porque a minha filha, eu afirmei, a minha filha está com câncer. Ela disse, como? Eu falei, porque Deus falou. Mas nem sempre Deus fala dessa maneira. Exatamente, gente. Então isso. nós temos que ensinar o povo a ter cuidado para não ser enganado, não se desiludir e se afastar de Deus totalmente. Exatamente isso, é que a gente abriu falando aqui, é o relacionamento progressivo que a gente tem com Deus. É fácil, por exemplo, o JR usou um texto de Gênesis 12, que as pessoas usam para sair de igreja, com as desculpas mais banais possíveis, para satisfazer a sua alma em coisa que Deus não falou. Mas eu quero ir um pouco mais além disso, eu quero usar os discípulos de Jesus. Jesus vai se manifestar aos caras pela terceira vez. Não era a primeira, não era a segunda, era a terceira vez. Os caras estão no mar de Tiberíades, frustrados, fazendo o que Jesus falou para eles não fazer mais, indo pescar porque estão frustrados. João 21 deixa isso bem claro, mas é interessante como Deus é maravilhoso e como ele quer se manifestar ao homem. Ele vai para o mar de Tiberíades, prepara peixe, prepara pão e espera eles voltarem. Quando eles estão voltando, Jesus pergunta se tem alguma coisa que comer. Eles não identificam a voz, eles estão perdidos. Aquele desvio de caminho por um momento fez eles perderem a comunhão que eles tinham antes. E olha, eles tinham vivido coisas maravilhosas com Jesus, ouvido a voz de Jesus diretamente, e por um instante perdendo. É possível que a gente perca no meio do caminho o entendimento de ser a voz de Deus ou não. E como que a gente resolve isso? É não perdendo a comunhão com Deus. É não perdendo o bom pastor como ovelha. É a gente tendo um relacionamento constante, independente das adversidades. Vou dar um exemplo aqui, não sei se o senhor concorda, pastor Luciano. Eu tô no rádio aqui. Quem me escuta todo dia identifica a minha voz. Se deixar de me ouvir todo dia, poderá ouvir um outro e depois vai dizer, será que é o JR ou será que é o outro? Então, à medida que a gente vai ouvindo a voz de Deus, nós vamos identificando, compreendendo. Caso a gente perca essa intimidade, a comunhão, a gente se confunde. Olha, muito bem. Eu achei bem bonito isso aí, só que isso é humanismo. Não é a revelação, é verdade pura da intuição. Quando Deus falar comigo, o Espírito Santo habita em mim. Ele fala de dentro de mim e ele permeia todas as dimensões intermediárias, portanto não deixa dúvida nenhuma do que está acontecendo. Não, então o senhor quer dizer então, que João não há um aprendizado. Não é questão de humanismo. É meu amigo, mas eu discordo veementemente. João 21, nós temos que entender o seguinte, está escrito ali o que aconteceu com os discípulos. Sim.
olha só, vamos entender, o fato de nós termos a palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus, estarmos de acordo com a palavra de Deus, não proíbe de nós termos intimidade com Deus. O fato deles ali, eles tinham tido, vamos dizer assim, uma decepção e tinha acontecido aquilo. Você não vê depois do dia de Pentecostes acontecer mais aquilo. Se me permite, eu vou dar um exemplo eles aqui. Não tinham habitado, não era habitado pelo Espírito de Deus. É diferente de nós agora. Pastor, vou dar um exemplo aqui, aproveitando que o JR falou sobre essa questão da intimidade com Deus. Uma vez eu estava dando aula para crianças de 8 e 10 anos, no ensino fundamental, aula de religião. E aí eu estava contando a história de Noé. E aí li aquele texto, que Deus mandou Noé construir a arca. E aí eu contando a história, daqui a pouco um aluno faz uma pergunta que é a pergunta de todos nós. Ele pergunta assim: como é que Deus falou com Noé? Qual foi o meio? Qual foi a forma? Perguntou o aluno em outras palavras. Eu disse: olha, eu não sabia o que responder. Eu disse: olha, Deus falou de uma forma que Noé pudesse ouvir e entender. E a prova de que Noé ouviu e entendeu, diz o texto que Noé fez tudo o que Deus mandou. Verdade. Então é uma coisa íntima, particular. Sempre Deus usa os meios mais diversos, mas tudo passa e tem que passar pela palavra de Deus. Isso é comunhão. Pastor JR, claro. Só um instantinho, nós temos que ter muito cuidado, gente, com essa coisa de sensibilidade também. Eu tenho um amigo pessoal e é um cantor evangélico, e ele falou comigo em lágrimas. Deus falou comigo, Jesus falou comigo que vai me levar fora do meio, para que eu ganhe pessoas lá fora do meio, vai me usar lá fora. Jesus falou, e ele falava com muita certeza, com muita convicção, porque ele tinha a sensibilidade, fez ele acreditar de verdade com a alma, a ponto dele enfrentar todo mundo e todos em nome disso que ele estava sentindo. Era um delírio que ele estava tendo por remédio que ele estava tomando. Estava comendo pouco, dormindo pouco, delírio. Ele fez o que ele diz estar ouvindo, pastor, e se deu muito mal. E ele hoje olha para mim e pergunta: mas ele falou comigo? Eu falei: não foi ele, você não estava em condições de discernir naquele momento se era a voz de Deus ou não, e você se deu mal com isso. Então tem hora que nós temos que também recorrer aos nossos líderes evangélicos, pedir orientação para que a gente não caia em arapucas em nome da nossa sensibilidade. Eu já vi uma moça morrer em nome da sua sensibilidade. Deus falou para mim casar com esse aqui, a mãe era contra, porque a mãe a conhecia muito bem. Tem época que os que estão de fora vê melhor do que quem está dentro do problema. Ela se casou, o homem era obreiro, era perfeito, era pregador da palavra. 2 anos depois de casado, saiu da igreja, arrumou amante, espancava, bateu tanto nela que ela adquiriu um câncer por causa de um chute que ele deu na barriga dela, e ela morreu. E aonde fica, então? Deus falou para ela fazer isso, para se jogar nesse buraco? Não foi Deus. Temos que ter cuidado com essa questão de sensibilidade, porque nem sempre a nossa sensibilidade está de acordo com a vontade de Deus, porque nós somos seres humanos, nós nos afastamos de Deus, e quando estamos afastados de Deus, estamos livres para ouvir qualquer voz. Não é só de Deus, tem a voz do homem e a voz do diabo também. Irmãos, vejamos, nós lidamos, aqui no Brasil, nós lidamos com as mazelas do pentecostalismo. E o que nós temos? Nós temos um monte de gente que, vamos dizer assim, que a religião não cuidou deles. Eles não têm salvação. Um bocado de gente cheia de arrogância, autossuficiência, incredulidade, justiça própria, vaidade, exibicionismo, a nível patológico, sem contar com pecados grosseiros. Você gostaria, Nós pastor, não estamos falando... por uma questão de respeito aos pentecostais. Eu acho que aqui a gente está discutindo situações muito importantes, mas seria muito perigoso a gente colocar todos num só lugar. Não, estou falando do pentecostalismo. Então, o pentecostalismo é uma manifestação, como nós podemos dizer, uma manifestação a nível, vamos dizer assim, geral, existencial, que ela pode atingir qualquer um. E o que caracteriza o nosso pentecostalismo? Caracteriza a sobreposição do desejo do insólito nas pessoas.
a partir de disfunções psíquicas que se coloca acima da verdade. E geralmente essas pessoas, elas não dão atenção nenhuma para a verdade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Primeiro, não querem a redenção das suas almas. Elas têm uma religião, mas não têm alma redimida. E ninguém tem coragem de apontar o dedo para elas e revelar, dizer para elas o problema que elas têm. Bom, e elas ficam enchendo as igrejas. Esta é a opinião do pastor José Derivaldo sobre esse assunto. Ouvimos a pastora Flor de Lis, ouvimos o pastor Clark Gable, ouvimos o pastor Luciano Regis, cada um sempre é responsável tanto pelo que cativa quanto pelo que fala, né? A nossa voz vai além. E por falar em voz, João 10:14, eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E a ideia desse e de outros textos é que nós vamos identificar através da maturidade, através da intimidade com a palavra, que vai por um processo que para muita gente beira simplesmente a sensibilidade, e aí se distanciando do humanismo, que é uma perspectiva um pouco mais crítica, mas da humanidade, aí sim. Então, o perigo, me parece, o alerta está exatamente neste ponto, o cuidado que se deve ter a partir disso. E uma das coisas que mais resolve isso, ou talvez o remédio principal, seja a palavra de Deus. O que nos falta é o conhecimento da palavra de Deus, por isso o povo perece. E Jesus esclareceu: examinai as escrituras, examinai. A Flor falou sobre um exame, ela citou o nome de um exame. E este exame examina o indivíduo inteiro. Exame não é uma olhadinha. Exame não é botar a mão. Exame, e o exame das escrituras demanda o envolvimento, o esforço da nossa inteligência, sabedoria, do nosso tempo, da madrugada muitas vezes, daquele quarto separado para isso, a presença na escola bíblica, a busca de um líder espiritual para dizer é isso aqui ou é aquilo ali. Eu acho que assim nós fechamos aqui num consenso essa perspectiva muito boa, que com certeza trouxe mais vigor à fé e ao coração dos nossos ouvintes. A rádio que conquistou o meu coração, 93 FM. 11:41 no Rio de Janeiro. Esse é o Debate 93 na Rádio 93 FM, minha gente. Olha só, a secretária de Políticas para Mulheres, a senhora Fátima Pelais, defendeu que a vítima de abuso sexual que optar pela interrupção da gravidez deve ter total apoio do Estado. Ela, antes da posse, ou logo após a posse, ela disse que ela era contrária, ou pelo menos antes da posse, o posicionamento dela era contrário, pelo menos é o que a imprensa diz. Depois ela está trazendo uma perspectiva dela. Quem é a pessoa que optar pela interrupção da gravidez deve ter total apoio do Estado. Pergunta é: você concorda, discorda ou não sabe opinar? Interromper a gravidez é o mesmo que abortar? É uma nova maneira de dizer a mesma coisa? O que diz a lei brasileira? O que ensina a Bíblia sobre esse assunto? Pergunta aos nossos ouvintes, começando a ouvir os nossos debatedores. Então, o aborto, para mim, é crime em qualquer esfera. Porque na concepção a gente já entende que já há uma vida ali. A gente já há na lei brasileira, inclusive, que qualquer crime de estupro, a mulher tem direito ao aborto. Então, na verdade, é uma nomenclatura sendo mudada. É uma situação muito difícil. Fácil falar, difícil viver. A gente não pode ser hipócrita, simplesmente liberar uma palavra aqui e dizer, não, você não pode abortar porque é pecado. Só sabe quem vive. Agora, existem maneiras maravilhosas de você seguir e mudar um quadro trágico para uma vida abençoada. Todos eles, obviamente, vai passar por Deus, porque Deus tem que restaurar essa mulher, Deus tem que restaurar essa pessoa. Então, mas ela pode doar o filho
para doação mais tarde. Ela pode ter tanta coisa, inclusive pode criar esse filho, esse bebê, como se fosse a melhor coisa da sua vida. Fazer com que aquela parte que foi terrível e marcante na vida dela se transforme numa parte linda. Então, a minha palavra, eu sou contra porque, obviamente, a Bíblia é contra. Então, mas é muito difícil, é um assunto muito difícil. A gente tem que ver o seguinte, o aborto é realmente, o aborto involuntário, a pessoa não é responsável pelo que ocorre. Agora, o aborto voluntário é uma vontade, é uma intenção. E o que é a interrupção da vida, se não, no caso, eliminar uma pessoa? A Bíblia mostra no Salmo 139, do verso 14 e 16, que a vida começa na fecundação do óvulo. Ali já é um ser. Para Deus já é uma vida completa. É questão de tempo só para o nascimento. Então, abortar é um crime aos olhos de Deus, sim. Agora, quando se fala do aborto associado ao estupro, parece ser a forma mais rápida e mais fácil de resolver o problema. Só que tem um detalhe. Se o estupro é crime, por que uma vida inocente será responsabilizada ou penalizada? O criminoso tem que ser punido de forma judicial e a vítima do estupro tem que ser assistida. Agora, eliminar uma vida para resolver outra não é o caminho adequado. Nossos ouvintes participando conosco aqui pelo WhatsApp, uma delas dizendo: eu, por ter o conhecimento que tenho de Jesus, e tenho fé, e acima de tudo, eu não faria um aborto em caso de estupro, mas certamente não ficaria com essa criança, daria para adoção, e não recrimino quem queira fazer. E ela cita aquela velha frase: cada cabeça uma sentença. A senhora Fátima Pelais, que é a secretária de Política para Mulheres, foi deputada durante muitos anos. Em 2010 ela fez uma declaração na Câmara e ela disse o seguinte, que ela é fruto de um estupro. Isso. A mãe dela foi estuprada, a mãe dela presa foi estuprada. E ela, defendendo o não aborto, à época, defendendo não aborto até em caso de estupro, declarou isso, simplesmente dizendo: olha, se eu fosse a favor, eu não estaria aqui, né? Se minha mãe fosse a favor, eu não estaria aqui. Bom, outro ouvinte dizendo: sei que falar não estando na pele dos outros é fácil, mas eu sou contra o aborto até em caso de estupro. A pessoa está gerando uma vida que não tem culpa do horror que ela viveu. Exato. Conheço uma pessoa que teve um filho fruto de um estupro, que hoje é uma bênção na vida dela, mas sei que no começo foi muito difícil, opina mais uma de nossas ouvintes. Olha, eu acho o seguinte, tá realmente correto tudo, e vamos lá, se o Estado nosso contexto político, o Estado é responsável no caso de estupro, eu acho que o Estado, antes de oferecer para a pessoa a possibilidade do aborto, deveria oferecer assistência psicológica. Por quê? Verdade. Se oferecer assistência psicológica e depois disser: eu ajudo você a criar o teu filho nos aspectos materiais, uma vez a pessoa tratada e recebendo ajuda, não vai ter problema. A questão nossa nós queremos encurtar o caminho, como o pastor Weber falou. Queremos encurtar o caminho. Aí tira a vida e acabou, faz de conta que não está acontecendo nada. Então, vamos dizer assim, de acordo, tá? O Estado fez a interferência, só que o Estado tem que oferecer os meios, as condições para quem quiser se tratar. A mesma coisa, por exemplo, a nossa ministra, ela tem a opinião dela. Agora, ela como ministra, ela pratica política de Estado. E no Brasil tem que acabar com essa coisa de política pessoal, a minha política, a minha maneira de pensar. Companheiro, você está servindo ao povo, existe política de Estado e vamos acabar com esse negócio, fazer o que eu quero, que no Brasil o político faz o que ele quer. Olha, ele nem pensa em ninguém. A lei referida aqui, a lei 2848, 2848 de 1940. Vou ler aqui só para esclarecimento. Não se pune o aborto praticado por médico. Citam 2 casos. Aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Segundo, aborto no caso de gravidez resultante de estupro, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz o seu representante legal. Olha só, pastor, interromper
gestação já é aborto, porque no momento em que a união do óvulo com o espermatozoide acontece, já começou ali a vida. A vida começa ali. E a pergunta aqui interromper logo no início é a mesma coisa de abortar? É a mesma coisa. Você está interrompendo uma vida que se começou, que se deu início. É a mesma coisa. E eu quero pegar o gancho dessa ministra que agora aprovou essa lei. Ela é fruto disso e hoje está aí uma mulher super bem-sucedida, uma mulher de sucesso que deu a volta por cima, que está aí. Então é possível se ter um filho de uma situação miserável como um estupro, de uma situação de extrema violência e transformar isso, né? E isso ser transformado lá na frente, futuramente, em uma bênção. Então, o meu aconselhamento, porque eu não posso sair dos princípios da Bíblia, eu não posso seguir a lei do homem e esquecer da lei de Deus, eu não posso fazer isso. Me desculpem a modernidade, me desculpem a globalização, me desculpem os políticos, me desculpem os entendidos, os teólogos entendidos, mas eu não vou sair dos princípios da Bíblia. Nos princípios da Bíblia, aborto, seja a origem que for, seja a causa que for, é crime, é assassinato. Eu vou continuar com os princípios de Deus, eu vou continuar com a Bíblia. Queridos, quando os nossos ouvintes opinam, eles trazem aqui os seus posicionamentos, muitas vezes fruto do que eles ouviram, né? Então, por exemplo, o ouvinte dizendo: eu não concordo com o pastor, sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos que eu amo muito, que eu fiz por amor. Agora, um filho nessa situação de estupro, eu iria odiar essa criança crescendo dentro de mim, passar dores do parto por uma criança que eu não desejei. Obrigado, um abraço a todos. Também não daria para a adoção porque não é filho de cachorro ou gato. Aí ela tá sendo, me desculpe, ouvinte, eu te amo de coração, quero todo o bem do mundo, mas aí você está sendo egoísta, você está pensando só em você e esqueceu de pensar nessa vida que está sendo gerada dentro de você, ainda que tenha sido de forma violenta. É uma vida que está sendo gerada dentro de você e você não está dando direito a essa vida, o direito de escolha, porque você tem o domínio sobre ela. É horrível quando nós temos domínio sobre as pessoas. A escravidão era assim, desse jeito. Os donos de escravos tinham domínio sobre eles, matavam, vendiam, faziam o que bem entendiam, eles não tinham direito de falar nada. É a mesma coisa um feto dentro de uma barriga. Assim, a mãe conduz essa criança. Eu sei que a violência é muito grande, mas eu tenho filhos que são produtos de aborto e são crianças maravilhosas. Eu vou defender isso porque eu tenho filhos que são frutos de aborto, de estupro, e hoje são crianças maravilhosas. Entendeu? E se essas vidas tivessem sido interrompidas? Então é um caso, eu não discordo, eu não condeno quem o faça, pastor, tá? Eu não estou dizendo que eu condeno, eu não condeno quem o faça, eu entendo quem faça isso, porque eu sei o quanto dói também ter alguém dentro de si que se lembre todo dia da violência que você sofreu, é espancada, é violentada. Eu entendo, entender é uma coisa, aceitar é outra, porque eu não posso, pastor, eu não posso esquecer, anular os filhos que eu tenho que foram vítimas de estupro, eu não posso fazer isso, não posso virar as costas para isso e nem para a Bíblia, a palavra de Deus. Mas acho que uma questão é que abortar uma criança, um bebê fruto de estupro, é resolver o problema pela metade, porque o trauma emocional, o sofrimento de uma vítima de estupro é algo que dura por toda a vida se não houver cuidado. Então não resolve, apenas... Eu entendo a postura. Tem ainda um agravante aí que muitas mulheres, quando a gente trata aqui sobre a questão do aborto, muitas mulheres 30 anos após relatam as suas dores. Exato. 30 anos depois. Marca muito. Eu entendo a postura da irmã, porque na verdade ela veio combatendo o que eu disse. Eu entendo, irmã, eu compreendo você, embora não concorde, mas eu sou obrigado a lhe entender. É muito difícil você gestar uma coisa que você não planejou, sobretudo de uma violência muito ruim contra a tua vida direta, embora você não tenha passado por isso, nem vai passar em nome de Jesus, graças a Deus. Agora, eu acho que pior é interromper uma coisa que pode ser maravilhosa. Exatamente por isso, o pastor José Derivaldo, ele disse que precisa de um acompanhamento, porque nesse acompanhamento muitas coisas podem ser resolvidas. A gente não pode tomar uma decisão precipitada por um momento de fúria. A gente precisa, com calma, em Deus, dirigir nossa vida para que a gente não se arrependa amargamente o resto da vida. Olha, outro ouvinte dizendo: JR, só quem passou por isso sabe o quanto isso é ruim. Verdade. Tá falando sobre o estupro. Eu não tive o bebê, pois sei que não iria conseguir amá-lo como eu amo os meus filhos, que foram feitos por amor. É a palavra
de mais uma de nossas ouvintes passando por esta batalha e essa dificuldade. Outro ouvinte dizendo: aborto é crime, e o pior é pecado, nada justifica. O ouvinte diz que a criança não é cachorro, mas o que essa criança seria para merecer morrer? Exato. Cachorro merece adoção e criança não? Fiquei sem entender. É um ouvinte perguntando para outro ouvinte. Entendeu, pastor? É uma polêmica, porque a vítima disso tudo é a criança sempre. Sempre quando uma mulher seja vítima de aborto ou de sexo feito de forma irresponsável, porque as adolescentes estão partindo para isso nos dias de hoje. Inúmeros adolescentes, dia de hoje não, tem tempo, né? Por mais que sejam ensinados, a mídia está aí clara ensinando, por mais que o posto de saúde estão dando um monte de remédio, de camisinha, de um monte de coisa, as meninas estão fazendo sexo de maneira irresponsável com os meninos, estão engravidando, estão abortando cada vez mais em nome dessa legalidade. Então, uma mulher vítima de um aborto, ela foi abortar já no sexto mês de gravidez, sozinha em casa. Essa criança, pra glória de Deus, sobreviveu. Hoje é um engenheiro, porque sobreviveu. Alguém encontrou essa criança no matagal. Ela estava viva ainda. Essa criança. Aí essa mulher, agora, depois de muito tempo, aparece na mídia, na televisão. Ela apareceu agora recente. Eu sou a mãe, porque ela descobriu que o filho dela agora é engenheiro famoso. Aí ela, por causa da história, de todo o histórico do lugar que ele foi encontrado, ela vai pra mídia e diz: me perdoa, meu filho. Agora ela ama e não amava quando ela jogou fora. Pelo amor de Deus, gente. Esse é tratamento, pastor. Se a pessoa for tratada no início da gravidez, ainda que seja estupro, se ela for tratada, ela muda de pensamento, ela muda de ideia, porque causou um dano emocional nela. Se ela se tratar, eu tenho certeza, pastor, eu digo a lei da Bíblia, se ela se tratar e se ela procurar oração, se ela procurar Deus, ela muda e ela vai ter sentimentos maravilhosos, porque essa criança não tem só o sangue do estuprador, tem o sangue dela também. O que acontece é que o Estado muitas vezes acaba legitimando, né, o errado, criando leis que favoreçam a prática. Então, por exemplo, no caso do aborto, porque tem muitas adolescentes que estão se engravidando, então vamos legalizar o aborto porque é um problema social. Quer dizer, o Estado acaba contribuindo para legalizar o que está errado. E nem tudo que é legal é moralmente aceito. No caso do aborto, fruto de um estupro, é uma maneira mais fácil, mas como já ouvimos, se não cuidar da vítima, isso se perpetua na vida dela. Então, o caminho é criar mecanismos para que isso não mais aconteça, que é o estupro, mas caso aconteça, dar o devido cuidado para que a vítima seja tratada e não vitimizar um inocente que é a criança. Só para encerrar minha fala, eu quero dizer a todos os ouvintes que legalizar, eu vou sair um pouquinho do aborto e vou falar de legalização, legalizar o cigarro para poder exterminar, né, um problema. Hoje é uma das maiores causas de morte de câncer de pulmão, é o cigarro. E foi legalizado, porque queriam resolver um problema e não conseguiram resolver, aumentaram maior o problema, porque está matando muita gente. Você tá brava. Então estão querendo legalizar um assassinato, porque aborto para mim é assassinato. Estão querendo legalizar uma coisa para poder consertar outra. Não se conserta uma coisa matando pessoas, matando vida. Criança dentro da barriga é vida, é um ser humano. Ela merece respeito, ela merece ser amada, ela merece viver. Pastor José Derivaldo, você quer falar? Só lembrando o seguinte, nós sempre vamos ter problema, por exemplo, o que é o chamado contrato social, nossa Constituição. O contrato social é a verbalização do nomos de uma sociedade. Então, por esse motivo, o nosso contrato social, ele nunca vai ser justo, ele vai representar as disfunções psicossociais, psicoexistenciais daquele grupo. Então, nós vamos ter sempre um gap, uma distânciazinha entre realidade, verdade e legalidade. Então, nós não vamos viver legalidade, quer dizer, justiça. Nós vamos viver legalidade. Então, por esse motivo, é que os movimentos de pensamento cristão tinham que ter mais expressão no nosso país. Tinha que gritar. Alguém tinha que ter coragem de ser mártir. Alguém tem que ter coragem de gritar. Estamos discutindo um assunto da pauta do dia, onde muita gente tem falado sobre esse assunto, até por ocasião daquele estupro
que tem sido investigado e tem sido discutido. O Brasil e o mundo têm se manifestado sobre esse assunto. O aborto entra nessa mesma pauta, é uma sequência desse fato que aí está, ou pelo menos dessa reflexão que aí está. Fica aqui para os nossos ouvintes a palavra de cada um dos nossos debatedores, os fundamentos bíblicos, os fundamentos intelectuais de cada um deles, também a experiência deles no que se refere a esse assunto, na avaliação que tem, das muitas histórias que, como pastores, eles têm acompanhado de tão perto. A rádio que conquistou o meu coração, 93 FM. Marcela Bastos, eu vou deixar para amanhã esse tema muito importante também, que hoje não deu tempo aqui, que é esse tema das boas obras para a salvação. Muitas pessoas entendem, e ainda que não entendam claramente isso, vivem como se as boas obras salvassem. Há algumas pessoas que entendem que pode não salvar, mas que dá uma ajudinha. Outros entendem não, que a boa obra salva. E aí nós vamos discutir esse assunto. Tem um exemplo aqui que eu vou ler amanhã, e aí nós vamos discutir também esse tema amanhã, para que o nosso ouvinte tenha esse entendimento. Você faz as coisas, você faz a boa obra para ganhar algum benefício espiritual, ou você faz uma boa obra porque já ganhou um benefício espiritual? Você faz com a intenção de ser reconhecido, ou você faz sem nenhuma intenção de ser reconhecido? Só quem sabe é a gente e Deus. E aí, Marcela, pesquisa. Então, se eu fosse os nossos ouvintes, não perderia o programa amanhã. Você já duvidou da voz de Deus? 75% dos ouvintes disseram que nunca duvidaram. A alegria do Senhor Aqui. 93. Hoje é o Fabiano, daqui a pouquinho aqui no comando do nosso Pediu Tocou de hoje, com os nossos queridos ouvintes. Muito obrigado aqui aos pastores. Luciano Regis, um grande abraço, pastor. Obrigado, JR, prazer estar aqui mais uma vez, mandar um beijo a todos os ouvintes, a minha esposa em especial, meus filhos queridos e ao projeto Restaurando Vida de Nilópolis. Deus abençoe a todos nós. Maravilha, muito obrigado, pastor Clark Gable. Deus continue a abençoar o querido irmão. Obrigado, JR. Foi um prazer participar desse debate. Deixo um beijo para minha esposa Paula, meu filho Johnny. Um abraço carinhoso para os irmãos da PIB, Universidade do Brasil, e para a PIB em São Bento, que hoje está lá com o pastor interino. E quero aproveitar e deixar um abraço para os meus colegas do curso de psicologia, que também estão nos ouvindo. E quero aproveitar, JR, e dizer que a PIB Universitária vai completar 37 anos no próximo final de semana, na quadra lá do Centro de Esporte de Caxias. Todos são convidados, entrada franca. Que Deus abençoe a todos. A nossa menina da mesa de hoje, pastora Flor de Lis, obrigado, um forte abraço. Obrigada, pastor, mais uma vez por essa grande e rica oportunidade de poder estar aqui. Eu quero mandar um abraço, um beijo enorme à minha mãe, né? Que Deus a abençoe ricamente, a Neinha, a todos do Ministério Flor de Lis, a todo o povo de São Gonçalo, ao Instituto Flor de Lis, onde lá nós cuidamos de 228 crianças, e não posso deixar de mandar um beijo enorme, porque a maioria estão assistindo agora, eu sei disso, aos meus 55 filhos que Jesus me deu para criar. Maravilha. Pastor José Derivaldo, Deus abençoe o querido irmão. Forte abraço. Abraço, JR. Mandando um abraço para os meus alunos do Instituto Bíblico Alerta e a do Instituto Bíblico Cristão. E não posso esquecer, eu sempre esqueço. Um abraço para meus queridos amigos pastores Eliseu Menezes e Marcos José Filho. Que Deus continue dando saúde e sabedoria para eles continuar com vamos dizer assim, com o cajado na mão. Que Deus os abençoe maravilhosamente. Nós vamos orar juntos nessa hora com o pastor Clark Gable, apresentando diante de Deus os temas do programa de hoje. Inicialmente orando como temos orado todos os dias: cura dos enfermos, consola os corações enlutados. Vamos orar por toda essa questão que envolve ouvir a voz de Deus. Ouvimos aqui da importância de examinar as Escrituras. Mas cá entre nós, tem gente que abre a Bíblia e fecha o olho. E não é para orar, não. É sono. Tem gente que não tem a menor disciplina. Consegue acompanhar novela, filmes, séries, consegue ler alguns livros inteiros, 2, 3 vezes, mas vai ler ali a carta de Paulo a Filemon, um capítulo só, acorda no outro dia. Vamos orar para que Deus nos ajude e cada um de nós possa fazer a sua parte nesse processo também. Vamos orar por aqueles que têm sofrido e têm sido vítimas de estupro.
uma tristeza nacional com todos os dramas que nós temos discutido e acompanhado recentemente. No meio desse processo, o aborto entra para muita gente como uma solução. Ouvimos biblicamente, ouvimos as orientações dos pastores quanto ao nosso posicionamento sobre esse assunto. Há quem pense diferente, e pensar diferente também é um presente de Deus, é um privilégio. Respeitando pessoalmente a cada um, podemos discordar das ideias, mas manter o carinho e o respeito com aqueles que discordam da gente. Vamos orar para que Deus nos dê um coração unido e uma capacidade muito especial de abraçarmos aqueles que estão agindo ou agiram de maneira contrária àquilo que a gente pensa, mas cujo coração está entristecido e sofrido. Mais importante não é ganhar a discussão, é abraçar o irmão, é abraçar a irmã, é ajudá-los numa caminhada difícil e complicada, pela graça de Deus e para a glória dele. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse dia, por os temas que aqui discutimos e oramos para que cada um se volte para o Senhor através de Tua palavra, para que Teu Espírito Santo dê discernimento, para que por meio da Tua palavra eles possam compreender a Tua vontade em Cristo Jesus. Oramos, ó Deus, agora pelas vítimas de estupro, ó Deus, que tem alarmado, que tem deixado o Brasil, ó Deus, chocado. Oramos para que Tu cures estas vítimas no corpo, na alma e no espírito, Senhor. Oramos para que haja serenidade no discernimento quanto à Tua vontade. E que, ó Deus, essas vítimas que estão grávidas tenham compaixão, para que elas não façam, ó Deus, um crime para solucionar outro, mas que lutem pela preservação da vida. Abençoa o Brasil, nos dê sabedoria e discernimento para lidar com os problemas do dia a dia. Nós oramos assim, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.